Chega junto seletores de frequência. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce. Enquanto o gelo se derrete. Enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você tá ligado. A aula de hoje eu pensei que ia só dar uma aula, mas acabou que ela vai ser uma aula extensa. Vamos para 2 aulas. Hoje a gente vai falar sobre as utilidades que a astrologia pode nos oferecer, o que a gente pode fazer com a astrologia, né? Quais são as possibilidades que a astrologia nos oferece, que tipo de ferramentas que ela nos dá. E depois a gente vai falar sobre as diferentes abordagens da astrologia. Nós temos a astrologia tradicional, nós temos a astrologia moderna, nós temos a astrologia sideral, nós temos a astrologia oriental chinesa. Então, nós temos algumas formas diferentes de se olhar o céu, diferentes abordagens de analisar o céu. Não há uma astrologia única, um olhar único. Então, eu digo que ainda o lugar mais democrático que a gente tem é o céu. Todo mundo, quando chega à noite, vai olhar e vai ver o céu. É obviamente que umas pessoas vão ver um céu mais poluído, né? Mediante até as luzes da cidade. E aquelas pessoas que moram no campo têm um privilégio, de repente, de ter um acesso a olhar um céu mais estrelado. E aí a gente vai, hoje, então, falar sobre esses assuntos. Bom, como eu sempre digo, galera, a astrologia, na minha opinião, ela é, acima de tudo, a astrologia kármica. Então, uma vertente muito importante da astrologia, inclusive há astrólogos que são somente especializados em astrologia kármica, no qual eles vão tentar estudar o teu passado através dos astros, entender quais são os dramas que você carrega de outra vida, quais são seus traumas, quais são suas dificuldades, o que você deve ter feito de equivocado para que hoje você esteja com uma certa dificuldade e conseguindo essa consciência, conseguindo esse entendimento, tendo clareza sobre esse conhecimento, isso poderia auxiliar na jornada do homem, na sua evolução. Então, se você, de repente, é um ariano muito agressivo, você vai utilizar a astrologia para lapidar esse comportamento e diminuir essa agressividade. E provavelmente, digamos, em outra vida, você pode ter sido um militar, um lutador, alguma coisa, e aí traz toda uma memória, todo um ranço comportamental que agora acaba se manifestando dessa maneira. E a pessoa acaba não entendendo por que ela se comporta e por que as coisas se repetem e por que é dessa maneira. Então, há uma linha bastante forte da astrologia, que é a análise kármica. Aonde que a gente vai ver essa questão kármica do mapa natal? Eu acredito que o mapa natal inteiro ele é kármico, mas os pontos mais específicos são o nodo norte, o nodo sul. O nodo sul vai dizer de onde você veio e o nodo norte vai dizer para onde você vai, ou a cauda e a cabeça do dragão. As maiores informações que nós vamos ter sobre os nodos lunares em português são nos livros do Marty Schumann. Então, muito do que a gente vai comentar sobre os nodos lunares, quem já puder ir se adiantando, tem no meu site os livros do Marty Schumann que falam sobre nodos lunares. Beleza? Então, é muito importante que a gente entenda que a astrologia kármica, nesse sentido, ela é uma parte, inclusive, esotérica da astrologia. Por quê? Porque aí envolve a questão da crença. A pessoa tem que acreditar em reencarnação. Ela tem que acreditar em outra vida. Se a pessoa não acredita nisso, não faz sentido uma consulta de astrologia kármica, obviamente. Então, aqui, nesse momento, a gente fala de uma astrologia que envolve um conhecimento, digamos, espiritual. Tem muitas pessoas que não consideram a astrologia com essa questão kármica. Tem gente que é ateu e pratica astrologia. Tem gente que é satanista e utiliza o conhecimento da astrologia. Tem gente que é católico, acredita em Jesus e é também astrólogo. Então, essas pessoas não irão utilizar essa vertente da astrologia mais focada no lado kármico. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Isso não há na astrologia, somente na astrologia com esse viés kármico. Beleza? Então, quem acredita em reencarnação, quem tem esse lado mais
esotérico, mais espiritual, vai gostar muito da astrologia kármica. Eu acredito que é muito importante, nos auxilia muito a gente a entender um monte de coisa. Eu, por exemplo, no meu mapa natal, nessa parte kármica, fala sobre a possibilidade de eu ter sido político. Então, eu tenho a Lua na casa 10. A casa 10 é a casa de Capricórnio, é a casa do palco, do público. Então, a Lua, ela também é um passado. Então, a Lua no mapa natal, ela revela o seu passado, junto com o nodo lunares e com Saturno e Plutão. Então, esses 4 posicionamentos do mapa, os nodos lunares, Saturno, Plutão e a Lua, na minha opinião, eles refletem o seu passado kármico que você traz de outras vidas. E a casa 12 também são comportamentos inconscientes, memórias kármicas que você também carrega. E aí, quanto mais tiver entendimento, quanto mais tiver uma compreensão desses posicionamentos dentro do seu mapa natal e tentar lapidá-los, evoluí-los e respeitá-los, terá um resultado melhor. Então, eu digo que para onde aponta o seu nodo lunar, é lá que é o objetivo do seu mapa natal. Então, se você tem um nodo lunar que aponta para você ganhar dinheiro, é aí que é a tua busca. Ah, mas eu me interesso pelo mundo espiritual. Beleza. O mundo espiritual é muito interessante, ele faz parte da nossa natureza. Mas o seu mapa natal indica que a sua missão maior é ganhar dinheiro. Então, você não pode perder o foco. É para isso que você está aqui. É através dessa experiência, por mais que os outros julguem, ganhar dinheiro, que coisa tão materialista, mas dentro do seu mapa natal kármico, é aí o ponto aonde você vai evoluir. Então, eu sempre bato nessa tecla. Quem nos governam são os astros, não são os políticos, não são seitas, não são religiões, são, de fato, os astros. E a gente ainda dentro dessa governança dos astros, nós temos o livre-arbítrio de respeitá-los ou não. Então, Plutão, dentro do seu mapa natal, ele vai indicar aonde estão as necessidades de transformações. Você fez tanta merda, vacilou tanto, cometeu tantos equívocos e esqueceu. Plutão não, o Senhor das Profundezas não. Então ele carrega toda a sua memória kármica que você não quer enxergar. Então Plutão é um planeta da alquimia, da transformação. Quem consegue chegar até as suas questões plutônicas e consegue fazer uma transmutação, uma transformação, essa pessoa irá dar grandes passos evolutivos na sua caminhada. Então não adianta. Plutão é onde a gente vai avançar. Só que esse avanço ele acontece de uma maneira muito dolorosa. Então os trânsitos de Plutão não são trânsitos agradáveis, não são trânsitos amorosos, não são trânsitos que vão ser... Eu brinco que é o trânsito de Nietzsche. Aquilo que não nos mata, nos deixa mais forte. Então, se você passou por um trânsito de Plutão muito forte e você superou, você pode ter certeza que a sua consciência expandiu, algum aprendizado você teve, alguma transformação muito profunda você passou e você avançou na sua caminhada evolutiva. Por isso que Plutão é considerado um planeta maléfico. Saturno é literalmente o pai do karma. Então, Saturno é fundamental na compreensão do seu mapa natal. Saturno é onde está a sua cobrança, aonde está a sua dificuldade, aonde está o seu medo. Saturno dá medo, porque é aí que vai ser cobrado a sua excelência. É aí que o mundo vai te cobrar, vai te testar se você é capaz ou não. Então, Saturno é o grande teste. Se você não encarar o medo, se você não superar os desafios de Saturno, você não vai evoluir na sua caminhada. Você não vai evoluir na sua jornada espiritual, no seu desenvolvimento, na sua psique, no seu psiquismo. Então, Saturno, eu brinco que Trans-Saturno não é de Nietzsche, é aquela frase. Se você não aprendeu na dor, você vai ser uma eterna criança. Então, Saturno ele também vai te dar dor. Ele vai te dar dificuldade. Ele vai te colocar em situações onde você vai ter que se superar, onde você vai ter que dar o seu melhor para você conseguir ter resultados no mundo material. Saturno, Satanás. O mundo jaz no ímpio. Por que a Bíblia fala que o mundo jaz no ímpio? Porque nós estamos encarnados na matéria. E a matéria ela é grosseira. Ela é passível a erros, a equívocos, a vícios, a promiscuidade. Então, nós estamos nesse mundo.
Se não tem Saturno, não há evolução, não há progresso. Alguém tem que colocar ordem nessa bagunça. Quem faz esse papel é Saturno. Então as pessoas geralmente me procuram ou problemas de relacionamento ou em trânsitos muito evidentes de Saturno. Saturno vai ser mais fácil de você perceber do que Plutão, porque Plutão ele vai te fazer uma cobrança a nível emocional, de consciência, uma mudança no seu interior. Então, muita gente não consegue chegar até Plutão, não consegue ter força de vontade o suficiente para enfrentar essas profundas transformações plutônicas. Mas Saturno, como ele é o senhor da matéria, do tempo, chegou o retorno de Saturno, você vai ver a sua existência. Chegou no retorno de Saturno, você vai ver como a astrologia funciona, porque a casa vai cair e o mundo vai te cobrar. Então, é evidente os trânsitos de Saturno, as dificuldades que a vida impõe. Se você superar esses trânsitos, você vai ganhar força, você vai ganhar maturidade, você vai envelhecer, você vai ganhar sabedoria. E a Lua, ela vai mostrar o que a gente carrega de outra vida, as nossas lembranças, as nossas emoções que necessitam ser nutridas. Então, Saturno e a Lua, olha a ligação. A Lua, o seu ciclo dura 29 dias. E Saturno, 29 anos. Eu brinco que Deus ele conversa com a gente através de sinais, através de coincidência. Não seria uma coincidência Saturno e a Lua terem esse mesmo padrão semelhante. Então, são eles que ditam os nossos principais ciclos de crescimento e de desenvolvimento. Aos 7 anos, você é uma criança. Aos 14, você é um adolescente. Aos 21, você é um jovem. E aos 28, 29, você vai se tornar adulto perante o mundo. Então, o trânsito de Saturno é fundamental para o amadurecimento e o crescimento. Quem não consegue compreender as lições de Saturno não vai amadurecer, não vai progredir, vai ter dificuldades. Então, é muito importante que você identifique no seu mapa natal o que Saturno está te cobrando e você tenha respeito de assumir essas pendências e cumpri-las da melhor maneira possível, sem reclamação, sem vitimismo, sem ficar dizendo que Saturno é chato, que ele é cruel, porque ele está aqui para justamente te ensinar a amadurecer e crescer. Então, isso seria mais ou menos uma possibilidade muito forte dentro da astrologia, que é a análise do seu karma, beleza? Bom, agora nós temos a astrologia médica. Hipócrates, o pai da medicina, apesar de ter gente que diz que essa frase é falsa, ele, obviamente, que os antigos medievais utilizavam a astrologia dentro da medicina, e há uma frase que dizem que Hipócrates diz que o médico sem conhecimento de astrologia não pode ser considerado médico. Essa frase é muito forte, né? Causa, obviamente, uma polêmica, um choque, mas na minha curta carreira de astrólogo, que são 7 anos, pode parecer que é muita coisa, mas é muito pouco ainda, eu já tive alguns clientes dos quais o diagnóstico médico era diferente do mapa natal e o cliente ficou surpreso com os resultados na vida que eram semelhantes ao mapa natal e completamente diferentes ao diagnóstico médico. Então, eu já atendi mulheres que o médico disse que não eram férteis, que não poderiam ter filhos, e o mapa natal indicava o contrário, que essa pessoa poderia ter filhos. Assim como eu já atendi pessoas que foram diagnosticadas com doenças terminais, mas seu mapa natal indicava muita saúde e a pessoa não morreu, tá aí, tá bem. Então, a astrologia ela é um ótimo guia, uma ótima ferramenta para entender o seu corpo. Então, hoje em dia, eu fico olhando, existem muitas dietas, né? Faz dieta disso, faz dieta daquilo, para você ter o corpo ideal e o corpo perfeito, e não é assim que funciona. Cada um tem seu corpo, cada um tem seu mapa natal. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma digestão mais lenta. O signo de Capricórnio tem uma digestão mais lenta. O signo de Escorpião tem uma digestão mais lenta. Então, são signos que, se comer uma feijoada, o processo de digestão é diferente, por exemplo, de um taurino, de um ariano. O ariano tritura tudo. O virgem, não vai dar para o virgem comer tudo. O leão, ele é carnívoro. Então, exigir que o signo de leão seja vegano
não é assim tão simples. Então, nem todo mundo vai também se adequar e se adaptar à mesma dieta. Muita gente fala, eu tenho que comer não sei quantas vezes, eu tenho que comer 3 vezes por dia, não sei. Tem gente que gosta de se alimentar pouco. Então, tem signos, como Capricórnio, de novo, que ele é adepto ao jejum. Tem capricorniano que fica o dia inteiro sem comer. É o poder dele. Aí as pessoas ficam, come meu filho, come meu filho. O cara não está a fim de comer. Então, até na questão da alimentação, a astrologia vai te dar feedbacks importantes de quais são o que falta no teu mapa, o que você precisa se alimentar para fortalecer o seu organismo, quais são os pontos vulneráveis do seu corpo, se é o teu rim, se é a tua cabeça, se é a tua garganta, se é teu ânus, se é seus órgãos sexuais. É muito importante você compreender isso dentro do seu mapa natal e cada vez mais respeitá-lo. Então tem muita gente que às vezes tem um mapa que não facilita para bebedeira e a pessoa é alcoólatra. Então ela não vai durar muito tempo. Aí é o poder da astrologia. Ela vai trazer a consciência, ela vai trazer o conhecimento, ela vai trazer a luz, discernimento. A pessoa sabe agora, a partir de agora, aonde está o seu ponto vulnerável. E aí ela tem o livre-arbítrio e o discernimento para fazer mudanças e escolhas diferentes na vida dela a partir de agora. Então, se você vai num astrólogo e fica sabendo que você tem uma determinada dificuldade e aí você continua vacilando e errando dentro daquela dificuldade, há um consenso entre os astrólogos que parece que a realidade, o universo, ele passa a te cobrar 2, 3 vezes mais. Então, eu sempre digo, se tu for num astrólogo, cara, se você for num tarólogo, cuidado com o que você vai perguntar. Cuidado com o que você vai ficar sabendo. Porque você pode ter informações que você não queira saber e, a partir daí, elas podem se manifestar porque você já tem a consciência. Você está sabendo da verdade. Por isso que tem aquela expressão abrir a caixa de Pandora. Dentro da mitologia, o que é abrir a caixa de Pandora? É quando você todos os males, todos os segredos e toda a loucura humana vai vir à tona. A partir daí, né, o caos se instala. Para que o caos se instala? Para que haja movimento. Então, o conhecimento do mapa natal, ele também oferece esse entendimento de onde estão os seus pontos fracos. Então, olhando aqui no desenho, olha aqui, o Áries rege a cabeça. Então, se você tiver Lua em Áries, Sol em Áries, Ascendente em Áries, principalmente Mercúrio em Áries, você corre riscos de ter enxaqueca, dor de cabeça, insônia e literalmente bater a cabeça. Hoje o pessoal do grupo estava perguntando, tem como no mapa astral saber quem é desastrado? Sim, a galera do fogo são os desastrados, porque eles são impulsivos. Você vai ver ariano cheio de machucado, cheio de cicatriz, inclusive rachadura na cabeça. Muito ariano já caiu de cabeça, já bateu de cabeça. Então, é a parte que o Áries rege. O touro rege a garganta. Então, você vai ver muitos taurinos com problema de amidalite, com problema na tireoide, com problema de obesidade. Touro rege a garganta, rege a boca. Então, ele vai se alimentar por aí e as suas doenças também podem acontecer através daí, porque como o touro é o signo da garganta, ele tem que se expressar, ele tem que falar, ele tem que colocar suas ideias para fora. Se ele não se expressar, se ele não falar o que ele sente, se ele não falar o que está incomodando, ele vai ter sérios problemas na garganta. Se ele não expressar a sua criatividade, a sua sexualidade, ele vai ter problemas na garganta. E aí, se a gente olhar aqui o desenho, Gêmeos rege os braços, a mão e o pulmão, as vias respiratórias. Então, se você tem no mapa astral o seu Gêmeos muito forte, você tem que ficar ligado, questão de sinusite, renite, bronquite e qualquer tipo de problema respiratório. Câncer rege o estômago, Câncer rege os seios, o peito.
Essa é uma parte muito delicada e muito sensível, uma parte muito feminina, certo? Então, muitas mulheres são muito sensíveis ao toque nos seus seios. É uma parte muito delicada. E o estômago seria o segundo cérebro. Ou seja, tudo que você coloca para dentro do estômago vai afetar o seu emocional, vai afetar a sua saúde, vai afetar o seu corpo. Então, o câncer rege o estômago, uma parte muito delicada do nosso corpo, porque vai lidar com a nossa nutrição. Então, o que a gente joga ali para o estômago, comer um fast food no McDonald's é diferente do comer uma comida orgânica saudável. Isso vai afetar todo o teu processo existencial. Então, por isso que a gente brinca que o câncer ele é delicado, sensível, porque a nutrição, a alimentação, o próprio ato de amamentar, as mulheres amamentam suas crias aonde? Através dos seios. Então, se essa mulher também estiver intoxicada, quando ela for amamentar o filho dela nos seios, tudo aquilo vai ser transmitido. Tanto que tem muita mãe que não tem leite para dar para os seus filhos, porque ela não teve esse sentimento maternal amoroso, de nutrir, de cuidar. Maternidade não é para qualquer mulher. E aí, o leão, ele vai reger o quê? O coração. Leão não é o sol, o centro do universo? Qual é a parte central do nosso corpo que está ali bombeando sangue para a gente viver? É o leãozão, ou é o coração. Então, o leão ele é um signo ligado com as emoções. Muito leonino pode morrer de infarto. Literalmente. Deu um piripaque no coração, pum, parou. Leonino somatiza muito. Você vai ver muito leonino com problemas de saúde emocional. Estou sem respirar. Ai, meu Deus, vou desmaiar. Muito drama. Eu já atendi muitas mulheres de leão com síndrome do pânico. Ai, não consigo sair de casa. Ai, meu Deus, socorro. O que está acontecendo? Porque o leão, se ele é o sol, ele quer descobrir a individualidade dele. Ele quer descobrir como ele pode ser ele no mundo. E, geralmente, essa questão das mulheres, dos clientes que eu atendi com síndrome do pânico, eram mulheres leoninas, signo muito fértil, que engravidaram muito cedo e passaram a ser super, ultra, mega mães. Então, elas abdicaram da vida delas e se tornaram apenas mães. E aí, chegou em algum momento da vida, a cobrança para se tornar elas se torna muito forte. E aí, a pessoa não sabe como manifestar isso e acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico, uma ansiedade, porque o leão é um signo fixo, o sol está lá no meio, está lá no céu, ele não muda muito de posição. E as mulheres de leão também têm dificuldade de mudança. Então, é um padrão que eu percebi muito forte. Caso a mulher de leão engravide muito cedo e ela não esteja resolvida profissionalmente na sua individualidade, ela pode desenvolver aí uma síndrome de pânico, uma ansiedade muito extrema e descambar para doenças emocionais. E o signo de Virgem? Casa 6. O signo de Virgem rege literalmente as entranhas do corpo humano. Então, é ele que vai fazer a discriminação. É ele que vai dizer, essa toxina é boa, essa toxina é ruim. Isso aqui vai para o cérebro, isso aqui vai para o coração, isso aqui vai ser distribuído para o fígado. Então, o Virgem, ele é um signo mais delicado na saúde, porque ele rege também o sistema nervoso. Então, o Virgem, ele é o mais estressado do zodíaco. Logo, regido por Mercúrio, a mente dele é muito poderosa, ele pode facilmente somatizar suas doenças através de pensamentos negativos, repetitivos, padronizados, obsessivos, neuróticos. O Virgem adoece muito através da mente e principalmente através da alimentação. O virginiano, quem tiver Virgem muito forte no mapa, principalmente na Lua, ascendente, não pode se alimentar mal. É preciso ter um cuidado muito sério com a sua alimentação, tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo organizadinho. Então, Virgem, tudo que ele coloca para dentro, se ele é Mercúrio, vai afetar o seu
pensamento. Não tem como o virginiano ir para uma balada, tomar um porre de bebida e achar que no dia seguinte ele vai conseguir trabalhar bem e vai ser produtivo e eficiente no seu trabalho. Isso não vai acontecer. Libra rege rins, pâncreas. E aí é onde passa a produção onde todo o açúcar, toda essa parte do corpo, ela é também filtrada. Então, os librianos, eles precisam ter cuidado, beber bastante água, e é muito interessante que na linguagem corporal, quando você tem dificuldade de perdoar alguém, você pode desenvolver literalmente pedras nos rins. A dificuldade de perdoar está diretamente associada a pedra nos rins. E, obviamente, que bebida alcoólica, olha aí o Libra, signo que precisa do equilíbrio, e a bebida tira do equilíbrio. Então, os librianos, muitas das vezes, eles gostam muito de beber e acabam afetando rapidamente seu pâncreas e seus rins. Depois, temos o querido Escorpião. Qual é a parte que o escorpião rege no corpo humano? Que delícia! Os órgãos sexuais e o ânus. Então, o escorpião, por isso que ele tem a fama do taradão no zodíaco, porque ele literalmente rege os órgãos sexuais e o ânus. Então, o escorpião pode sofrer de hemorroida. O escorpião pode sofrer de prisão de ventre. O escorpião pode sofrer de doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS surge quando Plutão está em escorpião. Então, o abuso sexual ele pode trazer doenças e problemas. Pessoas que possuem escorpião muito forte no mapa astral têm que ter cuidado com seus parceiros e parceiras sexuais para não pegar doenças venéreas. Se o escorpião estiver muito neurótico, com escassez, com medo de perder, medo de ficar sem dinheiro, ele pode desenvolver prisão de ventre facilmente. E ele pode desenvolver também, muitas mulheres de escorpião sofrem de candidíase e um monte de doença, literalmente, no seu órgão sexual. Então, atenção a esta parte. E o Sagitário? O Sagitário rege as coxas, o fígado, as ancas, a parte do corpo, que gera o movimento. Então, a gente vai ver muitos sagitarianos com essa parte do corpo muito exagerada, muito grande. A mulher de Sagitário que começa a malhar, ela fica com pernão muito fácil. Ela cresce de tamanho muito fácil. E ela ganha corpo, massa, ela fica muito forte. Por quê? Quando a gente fala em automóvel, quando a gente fala em potência, o que a gente fala? Comprei uma Ferrari, 400 cavalos de potência. Então, é daí que vem as partes que o Sagitário toma cuidado do corpo. Fígado, coxas e as ancas das pernas. E aí, chegamos, e logo, óbvio que o Sagitário gosta do exagero, ele tem que ter também cuidado com a bebida, já que ele rege o fígado. O Sagitário também tem muita raiva, o fogo ele é raivoso, o leão tem raiva, Áries tem raiva e Sagitário tem raiva. Eles podem sofrer doenças por causa de raiva. A Terra pode sofrer doenças por falta de trabalho e dinheiro. A água pode sofrer doenças emocionais. E o ar pode sofrer doenças totalmente criadas através da própria mente. E aí o Capricórnio, então, que é o signo da estrutura, rege qual parte do corpo? Rege o joelho, rege a coluna, os cabelos, os dentes e os ossos, literalmente. A pele também. Se é Saturno, Satanás, o senhor da matéria, do tempo, ele também rege a pele. A pele é onde a gente está no mundo material. Então, dependendo dos aspectos do posicionamento de Saturno, é aí que o bicho pega. Eu tenho um grande amigo meu capricorniano de infância que simplesmente está com o joelho operado e com 5 hérnias de disco na coluna.
porque foi um capricorniano que ele é Capricórnio, com ascendente em Capricórnio, nunca se cuidou, surfista, nunca quis fazer um alongamento, uma yoga, um pilates, fez nada. E agora, depois do retorno de Saturno, o Saturno e Plutão em Capricórnio, arregaçando ele, operou o joelho e está com problema na coluna. Então, essas são as partes que regem o Capricórnio. Então, quem tem Capricórnio tem que cuidar dos ossos, pode ter problema de reumatismo, problema de dores nas articulações, e principalmente joelho e coluna. E aí, uma dica que eu dou para Capricórnio, se você tem lua, ascendente ou sol em Capricórnio, é dormir no chão, bota uma palha. Cuidado que com colchões muito mole, muito macios, isso aí é ruim para o Capricórnio. E o Aquário? O Aquário rege o quê? O tornozelo. Então, quem tem ascendente em Aquário, as pessoas aquarianas, elas são altas. Geralmente, elas são altas. Elas têm a panturrilha muito forte. E elas podem sofrer do quê? De varize, má circulação sanguínea, cãibra. Quem tem Aquário muito forte pode ter muita cãibra. Então, é um signo que não gosta muito de movimento. O Aquário é mental. Ele gosta só de pensar, de viajar, de ler, ficar na internet. Cuidar do corpo ele não gosta muito, não. E aí, essa parte aí é muito vulnerável do Aquário. Muitos jogadores de futebol são aquarianos. Cristiano Ronaldo, Romário, Neymar. Olha aí o tornozelo. O tornozelo é fundamental para o futebol. E o peixinho? Oh, meu Deus, que bonitinho. Quem o peixe rege no corpo? Os pés. A parte do corpo que sustenta todo o seu corpo. E aí é muito interessante essa questão dos pés. Eu tenho lua em peixe e eu gosto muito de jogar futebol. E eu nunca consegui jogar bola calçado, eu nunca consegui jogar bola de tênis. Eu sempre só consegui jogar bola descalço. Eu sempre fui o verdadeiro peladeiro. Tanto que eu não gosto de usar tênis, eu me sinto incomodado, eu gosto de ficar de chinelo, eu gosto de ficar com o meu pé solto. E a parte do corpo que eu logo sinto frio são nos pés. Então, quando eu estou com muito frio, o primeiro lugar que eu preciso aquecer são os meus pés. E aí eu tenho uma prima, que ela é canceriana, com ascendente escorpião e a lua em peixe, estuda de água também. E uma vez ela falou que ela estava numa TPM muito absurda, sentindo muita TPM. E aí, milagrosamente, a mãe dela fez uma massagem nos pés dela e ela acabou ficando de boa na hora. Então, quem gosta da medicina chinesa, a acupuntura mostra que nos pés você tem todos os pontos do seu corpo contido no seu pezinho. Então, é o pé que te dá estrutura, é o pé que te mantém no mundo. Então, o peixe, ele não é um peixe para cima e um peixe para baixo, ele é um signo indeciso. Então, se você tiver com dores nos pés, é porque você não sabe para onde você vai, você está perdido. Se você está com dor no teu pé direito, você está com medo do futuro. Você está com dor no pé esquerdo, você está confuso com as decisões que você tomou no passado. Os astrólogos antigos, eu não sei essa técnica, eles conseguiam identificar, inclusive através do mapa astral, o tempo da doença, quando que ela vai embora e quais seriam os melhores remédios para utilizar. O caminho da astrologia médica é enorme, é um mundo. Então, Elenaura aí, que é médica, a galera que é da terapia, vai estudar astrologia médica, que o mundo está passando por grandes transformações e por grandes mudanças. É capaz de vocês terem muito mais acertos e resultados do que essa medicina atual aí, farmacêutica e capitalista, que só quer envenenar a galera com um monte de remédio. Então, a astrologia médica é mais uma vertente, mais um caminho da astrologia que é possível. Bom, continuando, nós temos a astrologia familiar, meus amigos. Hoje em dia, a galera está fazendo filho. A melhor coisa, a coisa mais importante, galera, é logo saber o mapa natal do seu filhote, do seu bebê. Então, os antigos, os reis, a primeira coisa que essa galera fazia era pegar o mapa astral do seu filho, para saber qual era o destino da criança, qual era o caminho dela, para onde seguir, se vai ser imperador, se vai ser rei, se vai ser jogador de futebol. Por exemplo, esse amigo meu que eu citei, capricorniano, o filho dele, ele pediu para eu ver o mapa astral do filho dele, eu falei, olha, seu filho tem chance de ser jogador de futebol.
Falou, sério? Tá investindo no moleque. O moleque tá indo. O próprio Cauã Raymond, que eu já citei ele na live, taurino, ele tem uma declaração que ele fala que a mãe dele é astróloga e a mãe dele sempre falou que ele iria se dar muito bem sendo ator. Ele tentou carreira de modelo, ele tentou carreira de lutador de jiu-jitsu, ele tentou carreira de um monte de coisa e acabou que terminou a vida, tá vivendo como ator, cumprindo o que o mapa natal dele dizendo. Então a mãe dele acertou na sua interpretação e ajudou ele na sua caminhada. Então, se os reis, se a elite, se os poderosos, a primeira coisa que eles fazem é ver o mapa natal dos seus filhos, por que nós, povão, perdemos essa prática? Então, eu vejo, mas, por exemplo, na minha vida. A minha mãe é professora, ela tem meio do céu em Capricórnio, então, geralmente, as pessoas que têm meio do céu em Capricórnio, elas tendem a serem funcionárias públicas, a procurarem trabalhos mais certos, mais organizados, trabalhar em grandes empresas. Então, obviamente que a mãe, na sua ignorância, vai projetar ao filho o melhor caminho que ela acha. E minha mãe achava e cismava que eu tinha que ser funcionário público também. Só que no meu mapa natal eu tenho meio de céu em aquário. Então, por ter meio de céu em aquário, dificilmente eu conseguiria minha alma iria se satisfazer um trabalho normal e convencional. Então, acredito que quanto mais rápido você souber o mapa natal do seu filho e respeitar o mapa natal dele e nutri-lo e caminhá-lo em cima do mapa natal do seu filho, mais resultados você vai ter. Uma vez eu atendi uma cliente que ela pediu para eu ver o mapa do filho dela. E eu falei, olha, seu filho tem tendência a mentir. E ela falou, realmente, cara, o moleque é foda. Deu mole, ele tá mentindo. Então, é aí que ela vai ter que ter força. É aí que ela vai ter que ter cuidado. E, ao mesmo tempo, é a casa 4 da criança que mostra a possibilidade de mentira. E a casa 4 também é o lar. Então, se ela, como mãe, quer educar o filho a não ser mentiroso, ela vai ter que dar o exemplo. Ela também não vai poder ser mentirosa. Então, a astrologia é muito interessante. Ela nos coloca em situações muito profundas, onde a consciência e o desvelar da verdade nos traz uma responsabilidade muito grande. Então, eu recomendo muito às pessoas a utilizarem a astrologia no seu planejamento familiar, para que elas possam entender como que elas vão se relacionar com os seus membros mais próximos. Então, às vezes, você pode ter você ser músico, de repente ter um estilo de vida, aí teu filho nasce caretão. Pô, mas é a história dele, cara. Tem que respeitar. Então, fazer um planejamento familiar, de entender os trânsitos, agora está no momento do meu filho ir para a faculdade. Agora está no momento do meu filho aprender a sair de casa. Agora está na hora do meu filho ganhar dinheiro. Quanto mais isso for preciso, quanto mais isso for alinhado, assim na Terra como no céu, melhores resultados a gente vai conseguir. Então, cuidado das mamães que tendem a projetar, né, um futuro que às vezes elas não viveram nos seus filhos. Então, eu digo que essas gerações de agora, elas têm uma oportunidade muito grande de consertar vários equívocos que as gerações anteriores tiveram. E a astrologia, com certeza, por ser a ciência mãe, é a melhor ferramenta nesse sentido. Porque ela respeita a individualidade do ser. Eu já escutei muita gente falar, a criança é um papel em branco, aonde você vai imprimir os seus valores e as suas verdades. Eu não vejo a criança como um papel em branco. Ela já traz toda a memória, toda a herança, toda uma carga energética, toda uma história que vai ser desenvolvida e que é preciso ser respeitada, tanto as notícias boas quanto as notícias ruins. Então, não dá para evitar. E aí, há todo um desenvolvimento. Uma vez eu atendi uma cliente leonina e as mães de leão, elas são as mães super, ultra, power, protetoras, mamães corujas, loucas e absurdamente apaixonadas pelos seus filhos. E aí eu atendi uma leonina que o filho dela era lindo, lourinho, aquela coisa mais fofa, todo cuti-cuti. Só que o moleque nasceu num dia que era consenso de todos os astrólogos, que era um dia pesado, era um dia difícil, era um dia de vários aspectos muito ruins, era uma quadratura perfeita no céu. Porra, o filho da mulher nasceu numa quadratura perfeita no céu.
Aí, né, a astrologia de quintal do Papo Reto, eu fui lá e dei o papo reto para a mulher. Eu falei, olha, teu filho é todo bonitinho, todo fofinho, todo gostosinho, mas se não tiver uma educação forte, esse moleque vai ficar mimado, vai ficar chato, vai virar playboy, tu não vai aturar, não. Ela não gostou de ouvir isso e uma cliente que eu perdi. Mas o tempo vai dizer se eu estava certo ou se eu estava equivocado. Com certeza ela não vai esquecer dessa consulta, porque foi bem impactante. Ela não gostou de ouvir algumas situações dos quais o filho dela poderia desenvolver um comportamento negativo e conturbado. Então, a astrologia, para quem está tendo filho, é uma ferramenta maravilhosa para ajudar a criar o seu filho da melhor maneira possível. Se diziam que filhos não tinham manual de instrução, quem falou isso não sabe do poder da astrologia. E aí, chegamos na astrologia e relacionamentos. A astrologia, ela é uma ferramenta maravilhosa para a gente aprender a se relacionar. Então, você pode utilizar a astrologia até mesmo no RH de empresa. Olha, será que essa equipe aqui, eu vou montar uma equipe de um taurino, um leonino, um escorpião e um aquariano? É claro que eu não vou montar uma equipe cheia de quadratura. Vou montar uma equipe de fogo, vou montar uma equipe do ar, vou montar uma equipe da terra e vamos ver quem vai dar o melhor resultado. Com certeza, dependendo do trabalho, a equipe da terra vai ser a mais eficiente. Então, a astrologia dá para a gente fazer vários experimentos, várias análises, várias observações. E, obviamente, que para relacionamento, a técnica de sinastria de mapa composto é maravilhosa, porque você vai saber se você é compatível ou não com aquela pessoa. Então, se o relacionamento tem chance de vingar ou não, quais são as características semelhantes, quais são as características diferentes. Então, você vai saber se você combina sexualmente ou não. Você vai perceber se vocês combinam nos afetos. Você vai perceber se há a possibilidade de ter intimidade, se as personalidades elas se batem, se elas se complementam, ou se elas têm dificuldade de encontrar sintonia. Então, a astrologia de relacionamentos ela é fundamental no momento onde a humanidade reclama e chora de solidão. Eu estou sozinho, eu estou carente, eu não tenho ninguém. Então, a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento, ela vai te ajudar a você se perceber quem tu és, e ela vai te ajudar a você entender o outro, não criar expectativas ilusórias. Aí você conhece o crush, Vênus em Capricórnio. Tu vai querer que o maluco seja carinhoso? E não vai ser carinhoso. Não adianta. Não é da natureza do Vênus em Capricórnio ser carinhoso, meloso, ficar em cima, paparicando. Não é da sua natureza. Assim como é muito difícil por uma pessoa com Vênus em Áries se aquietar no casamento. Porque o Vênus em Áries ela quer a conquista, ela quer a disputa, ela quer a dificuldade. Depois que aquilo se torna morno, ela entra no tédio e ela acaba se tornando agressiva. Então, a astrologia de relacionamentos hoje é a melhor solução, a melhor saída para a gente saber lidar com o outro, esse ser que é completamente desconhecido, que a gente não sabe nada. Self não quer dizer nada. Mapa astral quer dizer tudo. Ele vai nos ajudar a fazer parcerias profissionais. Será que eu combino com fulano? Será que dá para eu abrir um negócio com cicrano? Será que dá para confiar no Joãozinho para fazer um negócio com ele? Olha como a astrologia é uma ferramenta maravilhosa para o nosso dia a dia, para a nossa vida, em todos os ramos, em todas as situações. Então, para quem quiser, pode se especializar em astrologia de relacionamento. Vai ganhar muito dinheiro. Tem coach de relacionamento. Então, é perigoso a astrologia nessa questão da arte da sedução também. Você vai saber quais são as necessidades também do outro. Pode utilizar a astrologia para manipular? Óbvio. Muitos políticos, muitos governantes, eles acabam utilizando da astrologia na publicidade, utilizando a astrologia no marketing, utilizando a astrologia em novelas, mídias, para facilmente venderem seus produtos e convencer as pessoas das suas ideias. Então, temos aí a astrologia de relacionamento nos ajudando a entender e compreender o outro.
E aí a gente tem a astrologia financeira, pessoal. É isso mesmo. Muitos homens, muitos astrólogos ficaram milionários e ricos na bolsa de valores, porque a astrologia influencia nas emoções humanas e as emoções humanas influenciam no consumo. É o humor do mundo que vai dizer se eu vou comprar uma ação ou não. Então, através da astrologia financeira, você vai saber como que você lida com o seu capital, como que você lida com o seu dinheiro, algo que é tão importante na nossa vida. Muita gente não sabe administrar dinheiro. Muita gente não sabe lidar com o dinheiro. Muita gente não sabe atrair dinheiro. E tudo isso vai ser verificado no seu mapa natal. Então, essa questão do dinheiro é muito importante porque a gente pode falir, né? A gente pode quebrar. A gente pode passar perrengue justamente por falta de dinheiro. Então, é muito importante que tenha cuidado de observar o seu mapa e ver, de repente, quais são os aspectos, quais são os planetas que estão na sua casa 2. Se você tem Saturno na sua casa 2, se você tem Capricórnio ali, cara, tu vai ter que ralar, mano. Não vai vir fácil teu dinheiro. Se você tem Netuno no dinheiro, você não sabe administrar seu dinheiro. Você gasta dinheiro com futilidade, com besteira. Se você tem Júpiter e Vênus, os grandes benéficos, aí sim você tem facilidade de adquirir dinheiro. Mas mesmo assim não vai cair do céu. Você vai ter que batalhar. Você pode ter Júpiter no dinheiro e gastar igual um fanfarrão e não saber economizar. E aí, não tem aquela frase? O capitalismo ele é cíclico, né? Por quê? Porque eles também estão influenciados dos ciclos planetários. Então, a crise de 29 acontece num determinado momento. Muita gente já está dizendo aí que a gente pode dizer 2019 até 2020 ter de novo uma crise na Bolsa, porque tudo é cíclico. Então, através da astrologia, a gente pode fazer umas previsões, a gente pode ter uma noção aí, ó, período tal, a Bolsa pode cair. Período tal, a Bolsa tende a subir. Por quê? Porque a gente está fazendo previsões onde os astros eles vão influenciar nas emoções humanas e as emoções humanas elas vão influenciar no consumo. Então, a astrologia trabalha com tendências, a astrologia trabalha com possibilidades, com probabilidade. Então, você pode organizar e planejar sua vida financeira também através dos astros, de acordo com o seu mapa natal e trabalhando em cima deles. Lá em Manaus, eu atendi um casal muito poderoso, era um taurino com uma virginiana. Casal de terra é dinheiro, é trabalho. E não deu outra, eles tinham vários negócios, tinha loja de roupa, padaria, tinha um monte de coisa. E aí, nessa questão, olha aí, mapa de sinastria, de relacionamento e tal, ficou evidente que quem sabia melhor administrar era a mulher. Aí vocês veem a autoridade da astrologia. Geralmente o homem machista, dominante, ele vai falar que o papel, né, do dinheiro é dele, é ele que vai negociar, é ele que vai organizar essa papelada toda. E aí chega o astrólogo e fala, não, meu querido, desculpa. Olha aí, ó. Sinal, ó. Caiu até um livro. Não, meu querido casal, não é o homem aqui, nesse caso, que vai administrar o dinheiro, que vai administrar as finanças. Aqui, quem melhor sabe administrar as finanças é a mulher. E aí, depois que a mulher assumiu as finanças, o negócio do casal prosperou 3 vezes. Então, observem a importância da gente respeitar o nosso mapa natal, até como a gente vai ganhar dinheiro ou não. Então, quem tiver aí com dificuldade de grana, observe se está com dificuldade de respeitar as necessidades financeiras do seu mapa. Bom, e aí chegamos agora ao pensamento da astrologia holística. É uma vertente nova que surge com a astrologia moderna. Pensamento holístico é o quê? Você reunir vários conhecimentos, várias vertentes de conhecimento e agregar a astrologia. Os mais conservadores, os mais tradicionalistas vão dizer que isso é maluquice, que isso é viagem. Como eu sou astrologia de quintal, né? E no quintal a gente faz brincadeiras, a gente faz experimentações, a gente faz encontros, a gente, né, permite aquele churrascão que às vezes vem um penetra e acaba nos trazendo informação nova. Óbvio que eu vou estar aberto ao pensamento da astrologia holística. Quanto mais conhecimento você tiver dentro e agregar a sua interpretação de mapa natal, é fundamental. Então, se você quer se tornar um astrólogo bom, você não pode só saber de astrologia, você tem que saber de psicologia, você tem que saber de programação neurolinguística,
Se você estudar um pouco antropologia, vai te ajudar. Estudar sociologia, ou seja, estudar humanas, no geral, é fundamental para você se tornar um grande astrólogo, porque você está estudando o homem, você está observando o comportamento do ser. E aí, se você quiser agregar também os conhecimentos terapêuticos, como Theta Healing, e aí, né, vai de cada um. Agora, o que eu sempre dou alerta para ter cuidado com o lado esquizotérico que está acontecendo nessa nova era, nesse New Age, como eu já escutei, não sei se vocês já ouviram, astrologia energética. Ou seja, hoje em dia você pode mudar de gênero, né? Então, se você é menina e agora quer se tornar menino, a ciência já nos permite essa mudança de sexo. E o pessoal disse que a astrologia também energética permite isso. Então, se de repente você é capricorniano e está de saco cheio de ser capricorniano e agora quer se tornar o foguento leão, vai numa astróloga energética que ela vai fazer a mudança no teu mapa e aí você vai mudar e vai deixar de ser capricórnio e vai se tornar leão. Então, esse tipo de aberração, aí eu fico preocupado. Quando a pessoa pega o mapa e usa o pêndulo, enche de cristal, porque você tem pouco terra no teu mapa, e agora com a radiestesia e com os cristais, ela vai equilibrar as energias do seu mapa natal, aí começa uma deturpação, uma piração do conhecimento. Mas você utilizar, por exemplo, o mapa natal, identificar crenças limitantes no seu cliente e aplicar as técnicas do Theta Healing, aí, por exemplo, pode ser uma utilização interessante do mapa natal. Se você é psicólogo e você tem o mapa natal do seu cliente, se você é coaching, hoje está muito na moda ser coach, e você sabe o mapa natal do seu cliente, você vai saber as debilidades, você vai saber as potencialidades, aonde que ele precisa melhorar, aonde que ele tem que evoluir. Então, abrir a astrologia para outros conhecimentos é uma vertente que eu apoio, que eu acredito que vai alavancar grandes oportunidades, tem tudo a ver com essa era de aquário que está ascendendo. Agora, sempre o alerta aos exageros e aos absurdos. E aí nós temos a astrologia mundial. Sim, pessoal, a astrologia mundial, aonde a gente vai estudar a geopolítica do mundo. Então, dá para a gente fazer previsões dos países, quais são as tendências políticas, econômicas, sociais de um lugar. Então, quando eu estava estudando astrologia, eu tive acesso a Marta Pires, que foi uma das primeiras astrólogas do Brasil. Olha aí, ela é ariana, uma das primeiras astrólogas do Brasil na década de 80, década de 70. E ela tem a lua em peixes. Aliás, os melhores astrólogos, modéstia à parte, eles têm que ter lua em peixe. Aliás, bons terapeutas, eles precisam ter lua em água para poder sentir, entrar em conexão com um paciente com o outro. E aí ela estava me contando que ela, na década de 80, ela fez a seguinte previsão, de que a China se tornaria a maior potência econômica do mundo. E aí a mulher, obviamente, década de 80, foi altamente ridicularizada, menosprezada, a mídia caiu muito em cima, bateu muito nela. Ela falou que até atacarem ela de mãe solteira, ela foi atacada. E aí ela se fechou, e aí ela se escondeu, ficou quietinha no mundo dela. Não é uma astróloga muito acessível, mas é uma astróloga que carrega muito conhecimento. E olha aí, a previsão dela se confirmou. Hoje, a China já superou a economia norte-americana e ela continua crescendo a níveis absurdos, tanto que o Trump, né, acabou de aumentar as taxas de importação e exportação, porque senão a China vai ficar muito poderosa e vai ultrapassar, a distância dela para os Estados Unidos vai ficar muito grande. Então, através da astrologia mundial, eu posso falar, olha, país tal pode sofrer um terremoto, país tal pode sofrer um atentado terrorista, país tal pode sofrer um golpe político, país tal pode entrar em crise. É muito bonito a astrologia mundial, é uma vertente enorme, é um caminho enorme. No curso a gente vai dar uma pincelada, falar as posições de como a Lua, por exemplo, representa o povo, Saturno, como eu falei, é o governo, é o status, o Sol representa o presidente. Então a gente vai estudando a astrologia mundial mais lá para frente. Como eu falo,
Astrologia é um conhecimento gigantesco para a vida inteira. Não dá para, em alguns dias, em algumas horas, a gente aprender tudo sobre astrologia, esse conhecimento maravilhoso, que eu recomendo estudarem aí o máximo de tempo possível. Então, astrologia mundial, para quem é investidor, para quem gosta de viajar, para quem gosta de planejar e, de repente, né, pensamentos em outro país, ela pode dar importantes feedbacks para você se planejar e se organizar também nesse sentido. E aí nós temos a astrocartografia. Essa técnica, sinceramente, eu não conheço, eu não domino. O astrólogo que sabe desse conhecimento, ele cobra um dinheirinho bem alto, ele é americano. Se eu não me engano, agora eu vi anunciando a Maria Eunice. A Maria Eunice. Ela fez esse curso de astrocartografia, ela publicou no Instagram dela. Então, ela é uma das poucas astrólogas do Brasil. Se eu não me engano, nem 5 astrólogos do Brasil possuem esse conhecimento de astrocartografia, que é para justamente você falar, tipo a Lorena, foi para Portugal. Vamos olhar como será a vida da Lorena em Portugal através da astrocartografia do mapa natal dela, junto com as energias de Portugal. Infelizmente, eu ainda não tenho essa técnica, mas eu só estou mostrando aqui para vocês que ela é possível e também deixando bem claro que é muito conhecimento a astrologia, são técnicas. Então, astrologia de quintal, eu tenho que pagar minhas contas, né? Então, eu atendo muita gente e acaba que eu me foquei mais em atendimento terapêutico, psicológico, de autoconhecimento. E essa parte da astrocartografia eu ainda não fiz o curso. Obviamente que eu pretendo no futuro aprender essa técnica. Infelizmente, não será possível ainda ensiná-los, porque eu não sei. Mas sei que é possível ter uma noção das energias e das frequências dos lugares e de como isso vai afetar o seu mapa natal. E aí nós temos astroeletiva. O que é astroeletiva? Pô, eu abri um negócio, eu vou planejar meu negócio, né? Eu vou organizar meu negócio, orçamento, dinheiro, papo, como é que vai funcionar. Mas e aí? Eu olhei o céu para ver as condições do céu, se está na hora de abrir esse negócio ou não. As pessoas esquecem de analisar isso. Então, lá em Manaus, por exemplo, eu tive uma experiência muito boa com o pessoal produtor local artístico. Eles sempre me perguntavam: ei, Daniel, qual é a lua que vai estar boa para encher, para a galera vir, para o pessoal estar animado para a festa? Aí eu ia lá e indicava: ó, lua tal, dia tal, é o melhor momento para você estar fazendo o teu evento. Então, a astroletiva, ela vai te ajudar no teu planejamento pessoal. Pô, quero abrir um negócio? É momento de eu abrir um negócio? Sim ou não? Boa. Se eu abrir um negócio agora, qual vai ser o caráter desse negócio? E, ó, se tu abrir um negócio agora, vai ter dificuldade de crescer. Mas se tu perseverar, a chance de você conseguir bons resultados. Ó, se tu abrir um negócio em novembro, as coisas já vão estar mais fáceis. Porque vai estar um trânsito assim, fazendo a interceptação do teu mapa natal, etc, etc. Então, em novembro é um período mais interessante para você abrir o teu negócio. Então, a astroletiva, ela vai te evitar também você ter certas dores de cabeça. De você falar, porra, agora mesmo eu quero fazer um negócio e não está fluindo esse negócio. O momento não é propício para esse negócio. O momento não é propício para um casamento. O momento não é propício para mudar de apartamento. Ou é propício para mudar. É esse feedback que a astrologia eletiva vai nos oferecer. A melhor data, os melhores momentos para você fazer determinadas ações. Ah, eu quero cortar meu cabelo. Qual é a melhor lua? Qual vai ser o melhor momento que o meu cabelo vai estar todo bonito e todo legal para chamar a atenção? Ó, se tu cortar na lua tal, tá fazendo quadratura, vai ficar estranho. Melhor não cortar. Quero fazer uma operação. Quero fazer uma cirurgia. Qual o melhor momento para eu estar indo no médico e me cuidando? Então, a astroeletiva, ela vai indicar, através das efemérides, o melhor momento, o melhor trânsito para você executar os seus planejamentos. Por isso que a astrologia, ela vai te ajudar a você saber a hora de agir e saber também a hora de esperar. Nós somos muito afoitos, a gente quer resultado para amanhã, a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, só que nem sempre existe uma lei chamada de ritmo e que, infelizmente, as coisas têm um tempo determinado para acontecer. E aí nós vamos ter a astrologia horária.
A astrologia horária é a parte oracular da astrologia. É literalmente quando você chega para a pessoa e pergunta: e aí, vou me casar? Sim ou não? Fulano de tal, é legal? É bom ou ruim? Meu trabalho, é bom ou ruim? Então, a astrologia horária, ela é binária. Sim ou não? Certo ou errado? Meu gato sumiu, vou achar meu gato? Sim ou não? Meu namorado está me traindo? Sim ou não? A agricultura celeste não trabalha com astrologia horária, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas confundem com vidência. O William Lilly, que é até taurino, a gente vai citar ele daqui a pouco, ele era um grande astrólogo de astrologia horária, com vários acertos, ficou milionário, ficou muito rico, mas não é esse tipo de trabalho que eu quero desenvolver. O astrologia horária, a gente só vai tocar lá no módulo mestre para quem realmente quiser fazer. Eu não trabalho muito com astrologia horária, nem gosto, nem é uma área que eu domino muito, então eu só vou falar de como funciona, de como opera, de como faz as interpretações e as perguntas, e aí, se a pessoa quiser trabalhar com astrologia horária, aí vai da responsabilidade dela. Eu acho muito arriscado, eu já vi grandes astrólogos serem desafiados e passarem vergonha. O próprio Oscar Quiroga, que todo mundo sabe que eu gosto muito dele, uma vez perguntaram: Quiroga, quem vai ganhar as eleições? Aí, na época, era o Serra e o Lula, ele falou que era o Serra, errou feio. A Ana Maria Costa Ribeiro, uma vez, futebol, e aí, vai ganhar? Qual time que vai ganhar? Fulano ou ciclano? Errou. Então, eu acho que é muito perigoso. A gente não tem o dom da premonição. A astrologia horária é uma astrologia que surge no período da medieval, aonde se achava que o universo ele era cartesiano, aonde ele era mais previsível. Então, as coisas mudaram, os tempos são outros, o universo está muito mais caótico do que era antigamente. Então, a astrologia horária existe, é preciso citá-lo, mas não vai ser o enfoque que nós iremos fazer neste curso. Tem livros no meu site, depois quem quiser se interessar mais por essa área oracular, só me perguntar que eu indico os caminhos para o estudo. E aí nós chegamos na astrologia tradicional, pessoal, que é uma vertente, já uma abordagem da astrologia mais conservadora, que é a galera que vai apenas até Saturno, que são os 7 planetas errantes, os 7 planetas visíveis, que os homens tinham acesso desde os primórdios. Então, a astrologia tradicional, ela tem um outro olhar, um outro enfoque, que é respeitando as regras, as fórmulas, a simbologia e a representação que foi feito há pelo menos 2000 anos atrás. Então, há uma galera que diz que essa é a verdadeira astrologia, que é ela que vai falar do céu e etc e tal. Então, hoje em dia está crescendo muito na astrologia, essa vertente da astrologia tradicional, e aí não é a vertente que nós iremos trabalhar aqui no Agricultura Celeste. Se alguém depois quiser mudar de time, quiser mudar de camisa, fica à vontade, tem o seu livre-arbítrio. A gente já bateu o papo disso numa outra aula, eu vou repetir de novo. Eu vejo a astrologia como uma linguagem, e a linguagem ela não é uma coisa estática, ela é uma coisa altamente dinâmica. O exemplo disso são as gírias. Então, às vezes tu fala uma gíria, a pessoa não conhece, então ela não sabe o que ela significa. Então, a linguagem está sempre acrescentando conhecimento, acrescentando situações. A própria vida humana ela é dinâmica, ela está em mutações. Então, pegar a astrologia e ficar mantendo a astrologia tradicional do jeito que era no período medieval, eu não concordo, eu acho de uma burrice muito grande. O exemplo que a gente vai ter que, por exemplo, atualizar é o próprio casamento. Então, no passado, as pessoas tinham casamentos arranjados. As pessoas viviam casamentos que eram organizados pela família, envolvendo dinheiro, envolvendo posses materiais. Não eram casamentos baseados no amor. Hoje em dia, inclusive, a gente já está vivendo poliamores, casamentos alternativos, casamentos fora do padrão social. Então, um astrólogo que não se atualizar ao zeitgeist, ao momento atual, eu acho uma loucura muito grande.
ele ficar preso a convenções, a regras de uma astrologia que, óbvio, é a base, é a estrutura, é a raiz, é dela que, né, nós chegamos até aqui, mas essa astrologia ela precisa também se atualizar, ela precisa também se adaptar com as demandas e os desafios do mundo atual. Beleza? Bom, a astrologia ela vai se perder quando? Ela vai se perder quando, olha aí, até 1125 a astrologia era ensinada em faculdades. Então era um conhecimento de cátedra. A astronomia e a astrologia elas caminhavam lado a lado. Não havia separação. Não havia separação. Filosofia estava embutido dentro da astrologia. Estava embutido dentro da astronomia. Compreende? Em Platão, toda a astrologia ocidental está baseado no banquete de Platão, no diálogo de Timeu. Quem foi a pessoa que percebeu isso? Olavo de Carvalho. Então tem que ser respeitado. A gente tem que saber filtrar o conhecimento. Ah, eu sou de direita e de esquerda. Isso é uma palhaçada, isso é uma bobeira. Então a gente tem que estar com a mente livre e aprender a ouvir. Muita gente, inclusive isso é pegadinha do sistema, que muita gente passou a desconsiderar a astrologia por causa que não gostava do Olavo de Carvalho. E aí, olha aí, ó, no período medieval, Marco Polo vai para a China. Quando Marco Polo vai para a China, pessoal, ele descobre que a China ama astrologia, que tem mais de 50 mil astrólogos trabalhando na China. É muito astrólogo na China. A China é gigantesca, ela é enorme. Então, Marco Polo volta da China emocionado de que a astrologia não é uma prática só grega, egípcia. É uma prática mundial, universal. Beleza? E aí, Beleza. a astrologia ela começa a perder a sua força na queda do Império Romano. Os romanos eles eram pagãos. Os romanos acreditavam em vários deuses. Os romanos amavam a astrologia. Não é à toa que os deuses, o nome da semana, está tudo baseado nos deuses romanos, né? Juntamente com os planetas. Quando o Império Romano começa a perder sua força e começa a entrar em decadência, quem vai assumir o poder? A Igreja Católica Apostólica Romana. E ela vai alegar que a astrologia, então, é uma coisa do mal, uma coisa do demônio, uma coisa negativa, uma coisa ruim. Como que um astrólogo vai poder falar da sua vida? Como que um astrólogo vai falar do seu futuro se Deus é onisciente, onipresente e ele sabe de tudo? Só Deus sabe da tua vida. Então, esse astrólogo, ele só pode estar enfeitiçado, esse astrólogo só pode estar endemoniado. Então, a fama ruim dos astrólogos, que já era péssima vinda dos árabes, vai se tornar muito pior agora com a Igreja Católica. Praticar astrologia nesse período já era. É passivo a ser queimado em praça pública. Astrólogos foram queimados em praça pública nesse período. Eu tenho medo desse retorno desses evangélicos malucos. A Igreja Católica começa a perseguir a astrologia desse lado espiritual. Ó, cuidado que o astrólogo é do mal. Até hoje isso persiste. Eu já escutei as piores atrocidades que vocês possam imaginar por ser astrólogo. Ó, cuidado que o Daniel é perigoso, cuidado que ele sabe o que ele vai fazer. Então, ele tem todo mundo na mão dele. Da onde que vem essa fama ruim? É o gato preto. Não diz que o gato preto ele dá azar? Todas essas famas elas surgem da Igreja Católica. Beleza? E aí começa uma perseguição, astrólogos serão queimados em praça pública, e aí é nesse momento que a astrologia vai ser preservada por quem? Quem preserva o conhecimento da astrologia? As sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruz. Aí você vai praticar astrologia onde? Em segredo. A astrologia passa a ser um conhecimento obscuro. Só os iniciados, só a elite, só os reis, só o topo da pirâmide vai ter acesso ao conhecimento da astrologia. Beleza? E aí, 1700 e pouco, nós vamos ter o movimento do iluminismo. Então, se a Igreja Católica vai dizer que a astrologia é uma coisa demoníaca, o iluminismo vai dizer que a astrologia é o quê? Charlatanismo. Não, galera. Astrologia é superstição. Não é nada de coisa do demônio, não. Isso é besteira. Isso é papo de camponês. Isso é coisa de pagão. Não há
explicação plausível na ciência para dizer que os planetas influenciam na vida do cidadão. Então, a partir daí, a astrologia passa a ser ridicularizada, debochada. Beleza? É aí que ela vai entrar em total declínio, aonde, infelizmente, ela vai perder o seu poder. Beleza? Bom, e aí, em 1666, olha que data cabalística, a astrologia deixa de ser ensinada nas universidades, ela passa a ser proibida, e como eu falei anteriormente, é a maçonaria, Rosa Cruz, cidades secretas, que então vão guardar esse conhecimento somente entre a panelinha secreta. Beleza? Então, até 1666, você poderia entrar numa universidade na Europa e estudar o conhecimento da astrologia. Bom, aí, pessoal, quando é que a astrologia ela vai voltar? Ela volta no século XIX. No século XIX, o pensamento astrológico ele começa a retornar, porque é quando começam também a acontecer de novo viagens para o Ocidente e o conhecimento da yoga, budismo, esse conhecimento indiano, ele começa a voltar com força para questionar o materialismo que a Europa está vivendo. A Europa está no ápice do materialismo. E aí, quando você tem o ápice do materialismo, você pede... O iluminismo ele traz o ateísmo muito forte, ele traz um racionalismo muito forte. Isso começa a se chocar no século XIX. As pessoas vão se perguntar, ué, o sentido da vida é só trabalhar? Ganhar dinheiro e pagar conta? Tem mais nada, não? A astrologia volta com força no século XIX, principalmente por causa da redescoberta, né, de Urano, em 1781, de Netuno, em 1846, e de Plutão, em 1930. Então, é aí que volta o interesse total na astrologia, aquele alvoroço, sacode tudo, quando os telescópios e a astronomia da época vai dizer, a gente não tem só 7 planetas aí não, além de Saturno tem mais coisa, além de Saturno tem Urano, Netuno e Plutão. Então, a descoberta desses 3 planetas são fundamentais para o retorno e o resgate da astrologia. 1781, Urano, 1846, Netuno e 1930, Plutão. Isso também começa a mostrar mudanças e transformações profundas na sociedade. Em 1781, a gente vai ter aí a proximidade da Revolução Industrial, o homem começa a desenvolver a máquina, começa a desenvolver, então, a tecnologia. Com a descoberta de Netuno, em 1846, o homem vai começar justamente a se questionar a filosofia, a psicanálise, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, o homem começa a estudar o seu psiquismo, a sua intuição, o seu lado feminino, questões psicológicas começam a transcender com esse período de Netuno. E a partir de 1930, quando Plutão é descoberto, a sociedade passa por uma radical transformação. O mundo não é mais o mesmo. Então, nós vamos ter aí, a partir de 1930, o mundo passa a se movimentar até de uma maneira mais rápida. Revoluções, doenças surgindo, corrupção, o poder, a política, a mídia. Tudo isso envolvendo Plutão é o poder que começa a surgir do homem, o homem adquirindo poder. Como, por exemplo, a bomba atômica. A bomba atômica ela é totalmente plutônica. Eu vou lá e vou destruir meu inimigo. Acabou. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, a redescoberta desses 3 planetas que os sumérios já sabiam fazem com que as pessoas ocidentais voltem a ter um total interesse a olhar para o céu e se questionar também sobre a astrologia. Então, a gente vai ter vendas de luneta, a galera querendo comprar telescópio, surgem os almanaques de astrologia, os livros, voltam todo esse conhecimento que estava morto, negado a partir da Inquisição Católica e a partir do movimento iluminista. Beleza? E aí surge a figura desse cara aqui, ó, Alan Léo, o próprio nome dele já diz, né? Alan Léo, ele é leonino, e lá na Inglaterra é a potência mais importante do mundo. Muita gente acha que é os Estados Unidos, mas não é, é a Inglaterra. Isso aí não dá para a gente bater um papo sobre isso. E aí o Alan Léo, ele atende mais de 50 mil pessoas, cria revista, cria almanac, ele é o primeiro cara que
industrializa a astrologia. Ele cria uma equipe, ele faz com que a astrologia siga o padrão fordista de negócio. Então, ele populariza o trabalho de astrologia para nós, meros mortais, que não fazemos parte da aristocracia e não fazemos parte da elite. Então, Alan Léo é muito importante para esse renascimento da astrologia, essa volta da difusão desse conhecimento que havia se perdido. Outra figura importantíssima é o movimento teosofista, que vai ser liderado pela Madame Blavatsky, que vai ser liderado pela Alice Bailey. Essa galera vai trazer o conhecimento oriental de volta, vai trazer o conhecimento da astrologia de volta, e esses assuntos serão novamente debatidos e questionados dentro da sociedade europeia. Então, o esoterismo, a gente pode dizer que a nova era, a era New Age, ela começa, ela é sacudida, a sua base é sacudida através do movimento teosofista, que vai se iniciar ali por 1910, 1920, como eu falei, Madame Blavatsky e Alice Bailey como as figuras mais proeminentes. E aí, olha aí, mulherada, né, botando a cara, e rasgando o véu e trazendo esse conhecimento mais esotérico. Obviamente que houveram também muitas deturpações. E aí, pessoal, nós vamos ter a figura primordial do nosso amigo Carl Jung. É o Jung que vai, como é que eu vou falar? Ele vai fazer com que a astrologia torne um caráter mais psicológico, aonde agora a astrologia não tem mais o caráter tanto de vidência. E aí, vou casar? Não vou casar? Vou ter filho quando? Vou ser jogador de futebol? Vou ser empresário? Não. Agora é uma astrologia voltada mais para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, para entender quem você é de fato. E aí os conceitos do Jung, de sombra, de temperamentos, de arquétipos, está muito ligado e muito associado com a astrologia, a questão do inconsciente coletivo, das sincronicidades. Então é o Jung fundamental para o resgate e o renascer da astrologia a partir da década de 60, e principalmente do seu reconhecimento e da sua junção com a psicologia. Então, sem o Jung, eu acredito que hoje estaria muito difícil a gente estar falando de astrologia e utilizando essa ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. Então, sempre vamos dar crédito ao Jung. Inclusive, eu recomendo toda pessoa que quiser ser astrólogo, que quiser se aprofundar nesse conhecimento, é de obrigatório se aprofundar em Carl Jung. Não tem como não estudar Jung, beleza? Então, por favor, pessoal, não deixe de lado o conhecimento desse velhinho, leonino, falou de muita coisa. E aí o próprio Olavo de Carvalho, olha aí, fala mal do Jung. Então, é um filósofo falando mal do outro. Então, vamos ter a mente aberta para a gente filtrar esse conhecimento e utilizar o que é melhor para nós, sem fanatismo, sem dogmatismo, sem achar que é dono da razão, sempre aprendendo, porque a gente está aqui justamente para trocar conhecimento. E aí a gente vai ter este cara, Mark Edmund Jones. Qual é a importância dessa pessoa? É ele que vai difundir o horóscopo de jornal. O horóscopo de jornal é muito importante para o resgate da astrologia. O horóscopo de jornal ele já existia na Grécia. Ele não é uma coisa atual, ele é antigo. O horóscopo de jornal ele é a fatia do tempo, ele quer dizer a fatia do tempo, o teu momento. E aí esse cara é muito importante. Ele volta a escrever em importantes jornais americanos, no New York Times, Washington Post. Isso populariza a astrologia, ganhando força também aqui nas Américas. Mark Edmund Jones. E aí nós temos o Michel, não sei falar o sobrenome dele, meu francês é péssimo, só sei o caboclês. O Michel é uma figura muito importante também na astrologia, muito triste até a história dele. Ele é um estatístico e ele vai fazer um profundo estudo da astrologia, querendo provar através de números, evidências astrológicas do tipo, o cara nasceu com Marte, na posição tal. Olha aí o número de atletas que tem essa posição. Fulano nasceu com aspecto tal. Olha o número de médicos que tem esse aspecto.
Só que aí o Michel foi altamente menosprezado, debochado e criticado pela galera da ciência, né? E aí ele não aguentou a pressão, o pessoal falou que ele alterou as pesquisas dele, que ele manipulou, que ele mentiu, e ele acabou se suicidando porque ele não teve o reconhecimento da ciência. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu digo para todo mundo que está começando a estudar astrologia: nem percam tempo com essa palhaçada de querer provar a astrologia na ciência. Isso aí são outros paradigmas, são outras visões de mundo. Vai perder tempo, é um debate ad eternum, cada lado vai ficar utilizando seus argumentos para sempre. Então, o importante é pegar esse conhecimento e utilizá-lo como uma ferramenta para encontrar resultados, encontrar respostas. Então, querer provar para os outros que a astrologia funciona, eu acho que é desperdício de energia, é até um tipo de catequização. O importante é que a pessoa, por si só, na sua busca pessoal, na sua jornada, em algum momento ela esbarre com a astrologia, ela perceba a sua influência, o seu poder, e por si só ela embarque nessa jornada. Então, por favor, não fiquem catequizando ninguém e nem querendo provar que a astrologia de fato funciona. Deixem que as pessoas por si só aprendam, e que fique aí o exemplo do Michel, um cara que fez um trabalho muito bom, muito importante, mas que por não ter tido reconhecimento acadêmico, acabou se suicidando. Então, olha a importância, olha a alta importância do ego, a vaidade de querer que a sua visão de mundo seja respeitada, e ela não será respeitada por todo mundo, beleza? Mas o seu conhecimento é muito importante. E aí o Denis Rudyard é o cara que vai trazer essa astrologia humanista. Ele é ariano, os seus livros eles surgem na década de 60, de 70, nesse movimento hippie. Então ele dá um outro caráter à astrologia, dá uma outra visão à astrologia, ele faz uma revisão sobre a astrologia, justamente tirando esse caráter tão fatalista e tão determinista da astrologia tradicional e medieval para um caráter mais psicológico, mais transcendente, de autoconhecimento. O Denis Rudyard era ariano, então ele abre um novo caminho na astrologia, ele é muito importante. Os livros dele são maravilhosos, poéticos, inspiradores. Esse cara é muito legal, então eu recomendo. Tem muito livro dele no meu site, eu recomendo que todo mundo dê uma lida nos livros do Denis Rudyard. Ele é muito legal, beleza? E fundamental para essa astrologia que a gente pratica hoje. Hoje, eu, Daniel Paiva, pratico uma astrologia altamente humanista, altamente existencialista, muito influenciado no Denis Rudyard. E chegamos em 1969, a gente vai então ter um Comitê Internacional de Astrologia. Olha como a coisa é recente. Somente em 69 a galera se reuniu para tentar trazer aí uma organização e um escopo para a astrologia, para que ela então se tornasse uma coisa mais respeitada no mundo inteiro, e não onde cada astrólogo tivesse aleatoriamente no seu mundo privado estudando os astros. Então, a partir de 1969, surge o primeiro comitê aí que vai tentar organizar e centralizar o conhecimento da astrologia. 1970 é que a gente vai ter, então, a astrologia realmente se fundindo com a psicologia. Então, hoje, por mais que o pessoal da psicologia, alguns, torçam o nariz, eu não consigo encarar um psicólogo que não reconhece o poder da astrologia. Então, para quem quer trabalhar com coach, para quem quer trabalhar com psicologia, é fundamental o reconhecimento da astrologia, e isso só vai acontecer também na década de 70, uma coisa muito recente na história da humanidade. Beleza? E aí, pessoal, Alice Green, essa astróloga aí maravilhosa, seus livros são fundamentais, muita coisa que a gente fala hoje de astrologia foi baseada nesta mulher que tem uma saúde muito frágil, não aparece muito, não dá mais palestra, só escreve lá no site dela, nos livros dela, astro.com, né? Todo mundo conhece. Ela aí, ó, a culpada de vocês estarem falando de astrologia. Então é muito importante a gente também cultuar e respeitar esses dinossauros, esses pensadores que são fundamentais para a preservação do conhecimento da astrologia. E o Harold Sasporta, ele é o cara que organizou também o conhecimento das casas astrológicas. Hoje as casas astrológicas são altamente utilizadas por nós astrólogos ocidentais, e o Sasporta foi fundamental
para trazer esse conhecimento e atualizar para a nossa vida de hoje. E chegamos ao trânsito de Netuno. Então, em 2012, Netuno ingressou em Peixes. Netuno rege o signo de Peixes, então ele está em domicílio. Netuno é o todo, é a visão espiritual. Em Peixes, isso fica muito evidenciado. Então, é um momento, é um trânsito que as pessoas, de fato, voltam a se interessar por astrologia. Então, de 2012 para cá, a gente vai ter aí esse fascínio, essa loucura pela astrologia, a internet bombando, redes sociais, todo mundo querendo entender a sua relação cósmica, a sua relação transcendente com o universo. Isso está muito associado com o ingresso de Netuno em Peixes, que vai ficar até 2021. Então, é o momento que a galera se volta para yoga, se volta para a espiritualidade, se volta para o autoconhecimento, chá de ayahuasca, buscar sair do mundo material e buscar novas experiências. E aí a astrologia, então, ela é novamente reconhecida com o seu poder e as pessoas, então, se interessam novamente por esse conhecimento. Beleza, pessoal? Até a próxima, pessoal. Chega junto, seletores de frequência. A informação é o alicerce. Sigo na fé, sigo na prece.